campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Saudações fraternas, caríssimos irmãos, do livro Ideal Espírita, dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Nós vamos ler e fazer um pequeno comentário do capítulo 52, que foi psicografado através do irmão Valdo Vieira. O Espírito assina Hilário Silva. Ele nos leva a uma reflexão a respeito de termos muito cuidado com as aparências, com os julgamentos precipitados, sem nos preocuparmos na realidade dos fatos, ou simplesmente nos deixando conduzir pelo que a gente ouve dizer, sem procurar saber a verdade. E acabamos passando por situações muito difíceis por causa disso. Então, nessa reflexão, o nosso irmão, o Espírito Hilário Silva, nos convida sempre a refletirmos muito diante de qualquer situação que nos toque a alma. Nunca, jamais, quando estivermos na irritação, quando estivermos na impulsividade, tomarmos uma decisão sempre precipitada. Vamos nos acalmar, vamos procurar fazer uma prece, pedir a Deus que os bons espíritos possam nos iluminar para que a gente possa, com tranquilidade, com paz no nosso coração, ter um conhecimento real dos fatos e, a partir dali, perceber como realmente o fato está sendo colocado nas nossas percepções. Que Deus nos abençoe e nos ilumine nessa reflexão. O futuro genro. A notícia caíra como o fragor de um raio no espírito de João Pacheco. Dissera-lhe alguém que viu São Pedroso, o moço que lhe pedira a filha em casamento, fora visto por 2 vezes nas ruas cariocas, abraçado a uma jovem pela qual parecia apaixonado. Lembrava-se de que o rapaz era espírita e de muitos amigos ouvira observações desfavoráveis. Espírita é livre pensador, diziam alguns. Espiritismo é religião diferente da nossa, repetiam outros. Pacheco, tocado nos brios fraternos, quis tirar tudo a limpo, antes que a filha se complicasse. Por isso, imaginando possíveis discussões e reações, armou-se e desceu da cidade serrana em que moravam. Chegou cedo à capital, informado sobre o ponto e hora exata em que o futuro genro vinha sendo visto, permaneceu de tocaia. No justo momento, Pedroso e a moça apareceram ao longe, abraçados, tão embevecidos que não conversavam. Colados um ao outro, penetraram um grande edifício, e Pacheco, furioso, acompanhou-os até o saguão e ficou esperando. Depois de 2 horas, que o pai, exasperado, passou a mentalizar imagens terríveis, o par abraçado surgiu de volta. O rapaz instalou a companheira carinhosamente numa poltrona e saiu como se fosse pedir contas de alguma coisa. Pacheco aproximou-se da jovem e dirigiu-lhe a palavra. A desconhecida, entretanto, não respondeu. O homem exasperou-se mais ainda, sentia-se injuriado. De certo, ela sabia quem ele era
e insultava-o com desprezo. E quando o moço regressou, pôs-se a gritar acusações amargas, apontando-lhe o revólver. Contudo, logo após, profundamente desapontado, soube que Pedroso estava em companhia da própria irmã, cega e já bastante surda, que viera do interior para tratamento no Rio. Assina o espírito Hilário Silva. Imaginemos essa situação como se nós a estivéssemos vivenciando. Quanto desapontamento que nós vamos sentir conosco mesmo. Quando mais adiante percebermos o quanto fomos injustos e ingratos, não só nos nossos comentários, mas principalmente nos nossos julgamentos. A nossa doutrina espírita nos ensina que nós devemos amar o próximo como a si mesmo. Ela nos ensina isso, pois ela é o cristianismo trazido de volta. E quem nos pediu para que nos amássemos uns aos outros, como ele havia nos amado, foi o próprio Cristo. Então, amar o outro significa respeito, consideração, significa nos colocarmos na pele do outro, sem precipitações, sem pré-julgamentos, sem. Porque, afinal das contas, na própria justiça dos homens, ninguém é condenado sem antes passar por um julgamento justo, onde todos os fatos devem ser apresentados. Pensemos nisso com carinho. Jesus nos abençoe os passos e nos ajude a sermos muito compreensivos, mas que comecemos sempre, quando percebermos alguma deficiência em alguém, a pensar quais são os nossos defeitos, quais são as nossas deficiências. Poderão ser muito mais sérias e não estamos nos dando conta. Obrigado, Jesus amigo. Seja feita sempre a vontade do teu Pai e nosso Pai, que está em toda parte. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site